Boa noite. Hoje eu, junto com meus amigos, a gente vai falar um pouco sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas, que são as glândulas endócrinas, exócrinas, mamária e sebáceas, responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. Além disso, o sistema endócrino é composto por órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Vou falar também um pouco sobre a glândula endócrina. As glândulas endócrinas não possuem dutos excretores, que são os canais por onde saem as secreções. Portanto, as glândulas endócrinas produzem hormônios e os liberam diretamente na corrente sanguínea. Eu vou também citar as principais glândulas endócrinas. Hipotálamo, glândula pineal, glândula pituitária, que é a hipófise, tireoide, paratireoide, ovários, testículos, pâncreas e glândulas suprarrenais. Hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina, também conhecida como pituitária, localizada na base do cérebro, na região do diencéfalo, conectada ao hipotálamo. A hipófise é bem pequena, do tamanho de uma ervilha, porém uma das principais glândulas endócrinas do nosso corpo, porque ela controla ou regula os hormônios de outras glândulas endócrinas do nosso corpo. A hipófise, anatomicamente e funcionalmente, é dividida em dois lobos: lobo anterior, adenohipófise, que é constituído de tecido epitelial glandular, e o lobo posterior, neopófise, constituído de tecido nervoso. Os hormônios da adenohipófise são chamados de hormônios tróficos. Hormônios do crescimento, ou GH, promovem o crescimento dos tecidos e órgãos. O hormônio estimulante da tireoide, TSH, estimula e secreta os seus próprios hormônios. O hormônio ACTH estimula a glândula suprarrenal a produzir e secretar glicocorticoides. O hormônio FSH estimula o crescimento dos folículos ovarianos nas mulheres e na produção de células espermáticas nos homens. O hormônio LH estimula a ovulação nas mulheres e nos homens os hormônios sexuais masculinos. O hormônio PRL estimula a produção de leites nas glândulas mamárias, ajuda a regular o sistema genital masculino e tem uma ação de regulagem nos rins. O hormônio produzido pela neurohipófise. O hormônio ADH, ou antidiurético, atua diminuindo a diurese. O hormônio ocitocina promove contrações musculares, como a uterina. Reduz sangramento durante o parto. Estimula a liberação do leite materno. Nos homens, durante a ejaculação. No desenvolvimento da afeição entre as pessoas. É até chamado de hormônio do amor. Glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas que eliminam sua secreção na superfície livre, ou seja, na superfície do corpo ou na luz de órgãos. Elas possuem ductos especializados para eliminar as substâncias produzidas. Assim sendo, uma glândula exócrina apresenta duas porções distintas, a porção secretora e os ductos glandulares. De acordo com a morfologia da parte secretora das glândulas exócrinas, é possível classificá-las em diferentes tipos: tubulosas, acinosas e compostas. Como, por exemplo, de glândulas exócrinas podemos citar as glândulas salivárias, lacrimais, mamárias, sudoríparas e sebáceas. O pâncreas é uma glândula mista localizada na região do abdômen que produz hormônios e enzimas. O pâncreas é uma importante glândula do corpo humano. É responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Ele fica localizado no abdômen. O pâncreas possui, nos seres humanos, de 14 a 25 centímetros de comprimento. Ele está localizado no anexo ao duodeno. O pâncreas possui 3 regiões principais: a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda,
E quando o pâncreas apresenta algum problema, há deficiência na produção da insulina, como por exemplo a glicose, que deveria ser aproveitada pelo organismo, ela é eliminada pelos rins, ocasionando como por exemplo a diabetes. As glândulas mamárias são órgãos característicos e comuns de todos os mamíferos. São órgãos pares e laterais ao plano sagital mediano. No sexo masculino, elas são atrofiadas e no feminino são volumosos e ativos em sua fase reprodutora do leite. São classificados como exócrinos, junto à secreção produzida nas células epiteliais glandulares. Uma parte do citoplasma também é liberada. É formada geralmente por 15 a 25 lobos e cada um desses lobos corresponde a uma glândula. Aí na imagem, o lóbulo é onde produz o leite e é através do ductus que é transportado o leite até o mamilo. Por fim, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas são estruturas formadas pelo tecido epitelial, que são caracterizadas pela capacidade de secretar substâncias. Elas possuem uma secreção que é normalmente chamada de sebo. O sebo é riquíssimo em ácidos graxos, triglicerídeos e colesterol, garantindo a pele lubrificada e controlando a perda de água em excesso e o ressecamento também dos pelos. E essas glândulas são encontradas na pele e são anexas ao pelo. Para encerrar, a gente vai passar para vocês alguns sites onde vocês podem encontrar um pouco mais de conhecimento, mais do que a gente falou aqui, né? Que são a Biologia Net, o Mundo Educação, Brasil Escola e Aula de Anatomia.